Voltamos! Sejam muito bem-vindos, Blacklisters de todo o Brasil, a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, finalmente voltando a fazer vídeos, analisando os episódios de The Blacklist, que finalmente também estreou lá nos Estados Unidos a 9ª temporada na quinta-feira passada, dia 21. Ou seja, quinta-feira vai ser os dias que os episódios serão exibidos nos Estados Unidos, pelo menos a esse primeiro momento. Talvez depois o hiatus mude, talvez não, mas por enquanto vai passar todas as quintas-feiras nos Estados Unidos, não sei que horas, porque tem o fuso horário, etc. E os meus vídeos analisando os episódios vão sair todas as terças-feiras, assim como hoje. Eu não sei se vai atrasar, porque eu tô gravando isso um pouquinho em cima, mas a partir das próximas terças-feiras, sempre às 18 horas aqui no canal, vai sair o meu vídeo analisando o episódio da semana anterior. Então hoje eu tô analisando do primeiro episódio, que foi semana passada. Depois de amanhã, que é dia 28, vai passar o segundo episódio dos Estados Unidos. E aí na terça-feira da semana que vem, que é dia 2 de novembro, eu vou fazer a análise do segundo episódio e assim sucessivamente. Então começo desse vídeo daquele jeitinho que vocês já estão acostumados, pedindo, é claro, para você se inscrever aqui no canal. Se você é fã de The Blacklist, você tem que estar inscrito aqui, é obrigatório, porque esse é o vídeo que mais fala de The Blacklist no Brasil, se não do mundo inteiro, então você precisa estar aqui com a gente. Se inscreve, deixa seu like, se você já é inscrito ou inscrita, manda esse vídeo para outras pessoas que você sabe que gosta da série também. E aqueles avisos de início de vídeo também. Primeiro é que ainda não tem data para estrear a 9ª temporada aqui no Brasil, acabou de estrear nos Estados Unidos. A 8ª, para você ter noção, ainda não chegou por aqui. Era para ter entrado na Netflix em julho, se eu não me engano, agora já estamos no final de outubro e até agora a 8ª temporada não deu as caras. Então assim, se nem a 8ª chegou ainda, a 9ª então, esquece. Ou você procura os seus próprios meios aí pela internet, ou senta, deita, dorme bastante e espera porque vai demorar. E o outro aviso é claro que vai ter spoilers sobre o primeiro episódio aqui da 9ª temporada, porque é sobre ele que vamos falar agora. E começamos relembrando como é que terminou a 8ª temporada, né? Ela terminou com a morte da Elizabeth King, que foi um choque pra mim, por mais que eu soubesse que a atriz ia sair do elenco, mas foi um choque pra mim porque todo o episódio tava se desenhando pra morte do Reddington, né? Que a Elizabeth King ia matar o Reddington pra ela ficar com a fama da mulher que conseguiu matar ele e assim ser temida por todos os outros criminosos como uma forma de proteção, já que como agente da FBI ela não conseguiria mais isso. Então ela tinha que conseguir pelos meios mais obscuros ali do mundo do crime e assim sendo, o caminho seria matar o Reddington na frente de todo mundo. Mas deu tudo errado quando o braço direito do Townsend decidiu se vingar da morte do seu chefe, vindo até Elizabeth King e matando ela pelas costas. Olha que covarde, matando ela pelas costas na frente do Reddington, que logo em seguida já se vingou, já fez do cara ali uma peneira de tanto tiro que ele deu, só que aí já era tarde demais, Elizabeth King morreu. E aí a gente começou a se perguntar o que vai ser da série agora. O que causou também esse final aí muitas frustrações para os fãs da Blacklist, porque a Elizabeth King passou anos buscando a resposta de quem é o verdadeiro Raymond Reddington e ela morreu sem ter essa resposta. Então assim, foi um pouquinho complicado, não me incomodou tanto assim, mas eu sei que incomodou muita gente. Só que já foi, né, galera? Agora, né, aí tem as teorias de que talvez ela esteja viva, que foi só um fingimento. Não é, já falei disso em outro vídeo. Ela morreu mesmo, a atriz saiu do elenco, vida que segue. O grande negócio aqui foi o marketing em cima da 9ª temporada, porque saiu a Megan Boone, que fazia a Elizabeth King. Saiu o criador da série, o John Bergkamp, não lembro exatamente o nome dele. Saíram os dois, e agora? E aí saiu o cartaz também da 9ª temporada, que era Someone's Going to Pay, que seria alguém vai ter que pagar por isso. Só que quem vai pagar? Porque todos os responsáveis envolvidos na morte da Elizabeth King já morreram, que seria, no caso, o Townsend, o braço direito dele, e toda a equipe ali, todo mundo já morreu. Quem vai pagar? Vai pagar o quê? Sabe? Vai atrás de quem agora? Essa era a minha grande dúvida para essa 9ª temporada. E entre tantas teorias que a gente montou, né, do como seria o início dessa 9ª temporada, acredito que ninguém tenha acertado, porque a gente esperava ver o quê? O processo do luto da galera, de como é que eles iam reagir, lidar com tudo aquilo, e a gente simplesmente teve um salto de tempo de 2 anos, pulando direto pro resultado. Como é que estão os personagens hoje, 2 anos depois da morte da Elizabeth King? E a gente viu lá que a equipe tá toda desmontada, que a força-tarefa do FBI não existe mais, o que era meio óbvio que ia acontecer, já que o Reddington não tinha mais o porquê manter a lista negra, né, a força-tarefa dele, que era, né, única e exclusivamente para proteger a Liz. Não deu certo, a Liz morreu, agora não tem mais objetivo. Então era uma consequência de que isso ia acontecer, de que a força-tarefa ia deixar de existir em algum momento. Então assim, era o que eu queria? Não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas também não me decepcionei não. Acho que foi uma boa decisão de dar esse salto de tempo, porque senão a gente ia ficar acompanhando exatamente isso.
o luto, o processo, a briga entre eles, o wrestler culpando o Reddington o tempo todo e querendo fazer alguma coisa, e o Reddington não deixando, mas o Reddington também se culpando, e aqueles momentos tristes do Reddington que a gente já viu em outros momentos. Então, talvez ficasse meio repetitivo, perdesse um pouco da identidade do Reddington, porque é aquele negócio de ir atrás do Blacklister, né, da vez, do criminoso que ninguém conhece e tal. Então ia perder a identidade de The Blacklist, era óbvio que eles tinham que fazer alguma coisa a respeito. Então eles pularam tempo suficiente para retomar essa lista de alguma forma, que foi exatamente o que eles fizeram. Então acho que foi uma decisão acertada. E aí a gente começou a revisitar os personagens, né, um por um ali, para saber o que eles estão fazendo agora, 2 anos depois do final da 8ª temporada. E o primeiro que a gente visita é o Dembe, ou melhor, o agente especial Zuma. Looky here. Special Agent Dembe Zuma, FBI. Quem diria? Acho que todo mundo diria, né? Porque essa bola já foi cantada na 8ª temporada, quando o Cooper, em uma conversa ali com o Dembe, falou que ele daria um ótimo policial, porque ele era ótimo nas investigações e tal. Então, eles chegaram a trocar essa ideia e a gente sabia que essa era uma grande possibilidade de acontecer, e foi o que aconteceu. O Dembe virou agente do FBI, e eu achei isso muito legal. Ele merece muito, porque ele é realmente muito inteligente, ele é muito bom no que ele faz, e ele merece fazer o certo, porque ele não gostava, ele até apoiava o Reddington em muita coisa, mas lá no fundo, no coração dele, ele não gostava de viver no mundo do crime. Então talvez seja uma forma dele se redimir, né, e fazendo uma coisa que ele gosta e que ele sabe fazer. Então foi bem legal esse destino que deram pro Dembe. E o Dembe, né, o agente Zuma, ele tava ali num caso de uns bandidos ali, de uma equipe, um grupo, uma máfia que queria roubar uns microchips, que eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu não entendi nada dessa história dos microchips. Microchip do quê? Celular? De máquina? Microchip do quê? Eu não entendi como que o vazamento disso, ou eles conseguirem construir e ameaçar a segurança nacional. Eu realmente não consegui compreender o fundamento dessa história, até porque eu estava muito mais preocupado com onde estavam os personagens que eu queria rever, do que com a história desse primeiro episódio em si, que já tava indo atrás de um bandido. Eu falei, mano, caguei pra esse bandido, caguei pro que eles estão fazendo. Eu quero ver os personagens, o que eles estão fazendo agora, sabe? Então talvez isso tenha me distraído um pouquinho e eu não tenha conseguido entender. Mas o fato é que a história foi muito importante, deu um monte de coisa errada, o Dembe acabou se machucando, ficou com umas queimaduras ali bem graves, e aí ele precisou de ajuda. E chamou ajuda de quem? Do ex-vice-diretor do FBI, Harold Cooper, que agora aparentemente só está desempregado, só é um pai de família, porque é ele que está cuidando da Agnes. Então, né, o que ele está fazendo agora? Está dando uma entrevista aqui, outra entrevista ali, e ele foi lá visitar o Dembe, e o Dembe passou algumas informações ali pra ele e tal, e aí eles viram que precisariam da ajuda do Reddington pra identificar quem era aquela gangue, aquela equipe ali, que tem uma tatuagem com um S, com uma serpente ali, não deu pra entender muito bem, só que não seria tão fácil assim, porque o Reddington, né, não quer ser encontrado com tanta facilidade ou pra qualquer coisa, e também não quer voltar pra esse mundo, mas daqui a pouco eu falo dele. Então o Cooper decidiu atender o pedido ali do Dembe e começou a ir atrás de todo mundo pra remontar a antiga equipe da Força Tarefa, para ir atrás do primeiro Blacklister que apareceu 2 anos depois da morte da Elizabeth King. E esse Blacklister é o Skinner, que é um cara que na verdade não é um cara qualquer, é um nome, né? Uma lenda que existe há mais de 700 anos, que vai passando de pessoa para pessoa, responsável por alguma coisa, por cometer crimes, que eu não... De novo, não entendi direito. Aliás, uma outra coisa que eu não entendo além disso também é como é que você ainda não está seguindo a Maria Pontilhada lá no Instagram. O link tá aqui na descrição, vai lá conhecer o trabalho da minha esposa, a Bia, que faz bordados à mão, né, muito bonito aqui em camisetas, blusas como essa de The Blacklist que eu tô usando, que é maravilhosa e que muitos de vocês já pediram, mas eu sei que tem muita gente que ainda não pediu. Tá esperando o quê? A agenda dela tá ficando cada vez mais cheia, daqui a pouco ela vai entrar de férias, então se você quer pra você se presentear de Natal ou presentear alguém de Natal, esse é o momento. Vai lá conhecer o Instagram dela, o link tá aqui na descrição, é só descer e clicar, já começa a seguir agora, mesmo que você não for fazer pedido, mas já começa a seguir agora pra você não esquecer depois. Você pode pedir uma como essa, ou você pode pedir uma de uma outra série, com referência a filme, frases, músicas, imagens da internet, enfim. Conheça o trabalho dela que vocês vão se apaixonar. Ela entrega pro Brasil inteiro, o frete tá mais barato agora porque tem mais opções de transportadoras, e quando você for lá fazer seu pedido, é claro, fala que você veio aqui pelo canal pra me dar essa moralzinha. Agora voltando a falar aqui do primeiro episódio de The Blacklist, o próximo que a gente viu foi o Aran, que agora tá se virando com as coisas que ele sabe fazer, né, que com tecnologia, criou um site contra a pirataria. Aí você me quebra, né, Aran?
aí você me quebra, vai tirar todos os sites daqui do ar, eu não vou conseguir te acompanhar mais, meu camarada. Então calma aí, né? Vamos lá. Mas ele tava montando um site ali que vai, né, promete diminuir a pirataria, que vai fazer uma varredura na internet muito rápida e muito extensa e tal, não sei o quê. Só que ele precisa de um anjo investidor para fazer isso funcionar. E tanto ele quanto um amigo dele. E esse amigo dele, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas na hora que eu bati o olho, eu falei, ué, o Aran é gay? Ele namora com um cara? Eu não lembrava disso. E aí eu fiquei matutando porque eles tiveram uma química como se fosse um casal. E isso pra mim foi muito diferente, porque eu fiquei matutando de verdade, tentando lembrar se ele já tinha ficado com algum cara dentro da série. Então me surgiu a dúvida, existe aí talvez uma bissexualidade do Aran que vai ser desenvolvida daqui pra frente? Eu acho que seria muito legal pro personagem, porque nunca foi dito que ele é 100% hétero, assim como nunca foi dito isso de nenhum outro personagem, mas eu acho que encaixaria legal com o Aran. Só que também eu não quero ficar shippando não, porque existe também uma amizade, relacionamentos fortes só em amizade também, então vou esperar desenvolver, qualquer que seja o resultado eu acho que vai me agradar. Mas confesso que isso passou pela minha cabeça ali quando eu vi os dois a primeira vez. O que eu sei é que o Aran, ele nunca decepciona, né? Ele tem as melhores cenas, aqui não foi diferente. Eu gostei muito do momento que ele foi atrás do investidor anjo, né? Porque ele já tinha perdido a chance, porque ele foi atender o telefonema do Cooper, e aí ele foi até a casa do investidor lá, e o investidor, tá bom, eu vou te ouvir, eu vou ouvir sua proposta, mas fica aqui e não mexe em nada. O cara voltou, tipo, segundos depois e o Aran já tava lá mexendo no computador do cara, usando o computador pra hackear um site pra conseguir informações pro Cooper. Mano, o Aran é muito foda. E eu acho que isso, inclusive, até ajudou ele, porque acabou chamando a atenção desse investidor pra dar uma nova chance ali pro Aran e pro amigo dele. Então, acabou sendo uma coisa boa, mas o Aran é sensacional, velho. E aí, depois dele, a gente teve a Alina Park, que já veio com um semblante diferente, porque é uma personagem que eu nunca fui muito com a cara, desde que ela entrou na equipe, só que nesse início de temporada ela já veio com um semblante tipo, mais feliz, mais alegre, mais solta, sabe? E apesar de não estar mais trabalhando em campo, continua no FBI, treinando ali novos agentes. E ela chegou a citar, né, que ela fez essa transição para poder poupar a saúde mental dela, só que é claro que não ia parar por aí, né? Ela tá sendo chamada de volta para trabalhar no campo, para ir atrás desse blacklister aí, graças ao Cooper e todo mundo que acabou se envolvendo com isso. E também ela tá casada, né? Tá casada já há algum tempo e já começou errado, já começou mentindo pro marido dela, já começou esse casamento errado, salvou porque mais pra frente ela acabou contando a verdade, mas dentro de um casamento precisa existir a honestidade, a comunicação e vou me limitar a falar só isso porque senão vai virar todo um coaching de casamento aqui nesse vídeo. Então por mais que eu não gostasse dela antes, eu acabei gostando dela nesse primeiro episódio. Vamos ver se vai continuar assim daqui pra frente. E também tivemos aí o Wrestler, que tá bem diferente, cabeludo, com barba, bigode, um cavanhaque ali e tal, trabalhando como mecânico, aparentemente se afastou totalmente dessa vida de ir atrás de bandido e não sei o que, porque ficou muito abalado visivelmente pela morte da Liz. E mano, eu vou precisar desabafar aqui com vocês, como eu sempre faço nesses vídeos. Eu shippava o Wrestler com a Liz, já tinha falado isso aqui algumas vezes em alguns vídeos, e eu torcia pra eles ficarem juntos de certa forma. E eu entendo que ele amava ela, e eu entendo que a Liz também tinha um sentimento muito forte por ele, que pode ser, né, considerado amor. Mas assim, eu acho que ele não amava ela tanto a ponto de ficar 2 anos sofrendo pela morte dela. Foi um amor forçado, principalmente na 7ª temporada, que foi uma coisa que eu critiquei muito, na 7ª não, na 8ª, foi uma coisa que eu critiquei muito, que ele virou um gado, sabe, escravo da Liz. Mesmo ela ignorando ele, deixando ele falando o tempo todo e sendo a pessoa ruim que ela estava sendo, ele continuava indo atrás dela como um cachorrinho que ele nunca tinha sido nas 7 temporadas anteriores. Então, a forçação do relacionamento deles, que era uma coisa que eu até torcia pra acontecer, mas quando forçaram demais, acabaram estragando o personagem. E aí trouxeram um sentimento tão forte dele pela Liz que pra mim nunca existiu, ou pelo menos ele nunca demonstrou. Então, pra mim ainda tá um pouco forçado esse luto exagerado dele, porque eu acho que o Harold e o Aran, inclusive, se preocupavam muito mais com a Elizabeth King e ficaram muito mais abalados do que o Wrestler. Porque lembra do Aran, quando a Liz liga pra se despedir dele, ele fala que não vai perdoar ela, e meio que tem um choro ali entre os dois e tal. Só que me parece que tem um sentimento muito mais forte entre eles dois, por mais que seja de amizade, do que da Liz com o Wrestler, né? Ainda que fosse um casal que tinha uma química, mas eu acho que não tinha tanto sentimento. Não sei se deu pra vocês me entenderem, eu divaguei demais e acabei me desviando do tema do vídeo, mas é isso. Eu acho que forçaram,
mas eu vou ignorar isso e vou continuar fingindo que ele realmente amava ela a esse ponto e ver o que vai acontecer daqui pra frente. E o wrestler, ele não só está tentando se recuperar de tudo isso, desse luto, como ele também culpa o Reginald pela morte da Elizabeth King. E aliás, eu percebi que todo mundo, né, tá culpando o Reginald por causa disso. E lá vou eu mais uma vez passar pano pro Reginald aqui, porque não é culpa dele, é culpa da Elizabeth King, que caçou isso. Ela foi atrás. Apesar de tantos avisos do Reginald, foi ela que ficou contra ele o tempo todo por um negócio besta da identidade dele e tal, não sei o que. Foi ela que ficou confiando em pessoas que não deveria confiar, como a falsa Catarina. Foi ela que foi atrás do Townsend e ficou incitando essa guerra entre eles dois, falando que o Reginald era o N13, era o responsável pela morte da família do Townsend. Então foi ela que iniciou tudo isso. E ela acabou colhendo o fruto do que ela plantou. Foi só uma consequência dos seus próprios atos. Então a culpa da morte da Elizabeth King é de ninguém menos do que a Elizabeth King. Só. Pra mim o Reginald não tem culpa. E vou passar pano mesmo. Se eu achasse que ele tivesse errado, que ele tivesse culpa, eu ia falar, mas ia continuar passando pano. Só que eu realmente acho que a culpa é da Liz. Porque ela extrapolou nas atitudes que ela teve na 8ª temporada. E aí gerou consequência. É claro que se a gente for puxar lá do começo da série, foi o Reginald que entrou na vida dela, e se ele não tivesse feito isso lá 8 anos atrás, ela não teria morrido, né, não teria tido essa cadeia, essa bola de neve de acontecimentos até aqui, mas mano, aí é uma outra história, é um negócio de 8 anos atrás, não dá pra falar que aquela entrada dele na vida dela foi responsável pela morte dela agora, não dá. Tiveram várias outras coisas no meio do caminho, e os acontecimentos mais recentes foram, né, a junção dela, a aliança dela com o Townsend, que acabou se virando contra ela, indo atrás dela pra matar ela, pra se vingar do Reginald. Sim, foi uma coisa no passado deles dois, mas foi ela que incitou tudo isso porque o Townsend estava no canto dele quieto, sem provocar o Reginald. Ah, mas o Reginald não contou a verdade pra ela, então ele tem culpa assim. Mano, sério que vocês estão nessa ainda? Sério que tem gente que ainda pensa assim? Ok, o Reginald tá errado, em certa forma, a gente tinha que contar pra ela toda a verdade, mas o céu e terra que ela moveu por causa disso é culpa dela, não dele. Ele tem a culpa de não ter falado a verdade, mas o que ela fez a partir daí, a reação que ela teve a partir disso, é culpa dela, não dele. Não dá pra culpar uma pessoa pelas reações da outra, não dá. Então, ainda que o Reginald tenha os seus erros, que precisam ser assumidos, mas a morte da Elizabeth King não é um desses, não é uma dessas culpas que ele tem que carregar. E falando no Reginald, né, acabei não falando dele ainda, porque eu deixei o melhor pro final, é claro. Ele tá bem diferente do que eu esperava encontrar. Eu esperava duas coisas, ou um cara muito puto com tudo e tava tacando foda-se em tudo o negócio do crime, ou um cara muito, muito triste e depressivo. Eu realmente não esperava encontrar o Reginald carecão, de roupa toda clara, com uma filosofia ali budista, sabe, pra tentar sobreviver a tudo isso que ele passou, né, a morte da Elizabeth King pela segunda vez, né, porque a primeira foi um fingimento, mas ainda assim ele sofreu todo o luto que tinha que sofrer. E agora essa segunda vez também. Então eu realmente não esperava esse Reginald. E agora ele não tem segurança, ele tem uma mulher que anda com ele, que cuida da alma dele, cuida do espírito, e tem uns incensos e faz um negócio lá pra poder cuidar dele e tal. E segundo o Reginald, ela foi fundamental pra salvar a alma dele, né, pra salvar o espírito, pra ele aguentar esses 2 anos, esses últimos 2 anos aí depois da morte da Liz, senão ele não teria conseguido. Só que essa vibe já tá com os dias contados, né? Porque o título da temporada é Alguém Vai Ter Que Pagar. E aí logo no primeiro episódio ele já foi voltando para suas antigas origens, indo atrás do Skinner, né, que é o blacklister da vez, contando ali, ajudando o Cooper e toda a força-tarefa, né, que já não é do FBI, mas não deixa de ser uma força-tarefa. Então ele tá voltando aos pouquinhos, por mais que ele relute, mas chamou ali, colocou um pezinho lá dentro, ele vai ressentir o gosto, ele vai voltar a participar de tudo isso. E tivemos também a resposta da Agnes, né? Porque a gente se perguntava, o que vai acontecer com a Agnes agora? Será que ela vai ser o foco da história? Que vai ser a nova protegida do Reginald, a nova pessoa que ele vai tentar proteger acima de qualquer coisa? Ou ela vai simplesmente sumir do cenário? Acabou não sendo nenhum, nem outro. Ela vai continuar sendo uma coadjuvante, uma criança coadjuvante ali, aparecendo de vez em quando provavelmente, porque agora ela está sob os cuidados do Harold Cooper, que se tornou o tutor dela, indicado pela Elizabeth King, caso alguma coisa acontecesse com ela. Que foi uma coisa muito legal, que eu achei, porque eu esperava que fosse pra avó dela ou pra alguma outra pessoa, mas o Harold Cooper é totalmente capaz de cuidar da Agnes, ele tem poderio pra isso, ele tem sabedoria pra isso, e tinha um carinho muito grande, quase de como de pai pra filha, com a Elizabeth King. Então, ficou muito legal ele cuidando da Agnes, sim. Não sei como é que essa história vai se desenvolver com a Agnes, mas eu gostei dessa solução que deram. E aí também, só pra fechar aqui o vídeo, tem uma outra mudança que eu notei nesse primeiro episódio, que foi a mudança da narrativa, né, da forma de contar a história do episódio. Porque saiu o John Bokenkamp,
acho que eu acertei agora, que era o criador da série, a mente criativa por trás, e ele saiu, né? Ele abandonou o barco porque ele tinha outros projetos de carreira e tal, e a série ficou meio que sem ele. E aí deu aquele medo também, fala, puta, mano, agora vai vir uma outra pessoa e pode ficar tudo diferente, pode ficar ruim, mas eu achei que ficou muito legal. Agora quem tá cuidando é o John Eisendrath, que já era produtor executivo da série e agora tá comandando ali como showrunner também. E a maior mudança que eu percebi aqui é que com o John, né, os dois são o John, né, vai ficar difícil. Vou me referir como o criador e o atual, né, produtor executivo. Então o criador da série, que é o que saiu, ele tinha uma narrativa, como é que ele contava a história dos episódios? Em ordem cronológica. Então a gente conhecia ali o Blacklister da vez, com algum crime que ele estivesse cometendo, e aí depois a gente via o Reddington conversando com a Liz ou com a Força Tarefa para passar as informações, e aí toda a equipe se reunia, se inteirava sobre as informações daquele Blacklister da vez, e depois iam atrás dele na tentativa de conseguir prender, né, ou impedir o crime, e às vezes conseguia, às vezes não. Era isso. Agora não, parece que ficou um pouquinho diferente, porque começou a história, né, com o Skinner, com as coisas lá, que era eles indo atrás dos microchips, onde estava o Denver, e aí muito tempo depois o Cooper encontrou o Reddington para pegar as informações sobre o Skinner. E aí quando ele voltou para repassar as informações para a Força Tarefa, né, para a galera ali, não foi o Harold Cooper contando o que o Reddington tinha contado para ele, porque era assim que acontecia antes. Agora, quando ele começava a falar, aparecia meio que um flashback do Reddington contando as informações pertinentes para aquele momento. E ele contava meio que a história pela metade. Aí o episódio continua, depois veio um outro momento de novo, um outro flashback do Reddington contando mais algumas informações que eram pertinentes daquele momento também. Então, as informações foram entrando conforme elas foram necessárias. Não foi uma ordem cronológica. Toma tudo isso de informação sobre o Blacklister e agora todo mundo vai atrás dele e você tem que lembrar de tudo. Não, agora as coisas estão um pouquinho mais divididas, então dá pra perceber essa mudança na forma de contar a história. Eu não sei se vai ser só nesse primeiro episódio ou se vai continuar sempre assim por causa da mudança na direção, mas eu gostaria que continuasse porque deu um ar de renovação. Não ficou na mesmice das 8 temporadas que já passaram, sabe? Teve uma coisa diferente, uma identidade diferente que eu estou ansioso para continuar acompanhando porque eu gostei dessa nova narrativa. Agora, é claro que também precisa ter uma boa história para ser contada, né? Porque a gente ainda tá com um pouquinho desse medo. De primeiro episódio não dá para saber, mas não adianta você ter uma forma de contar uma história muito boa e a história ser ruim. Assim como também fica estranho se a história é boa, mas a forma de contar é ruim. Então a forma de contar agora eu tô gostando, vamos saber nos próximos episódios, durante essa temporada, se eles realmente têm uma história legal pra gente poder acompanhar. E também nessa nona temporada a gente já começou com um Blacklister que precisou de 2 episódios para concluir a sua história, porque o próximo vai ser The Skinner Conclusion, que vai concluir a história dele. E assim, eu não acho que ele foi um criminoso tão fodão, tão perigoso assim para receber 2 episódios. Então eu quero acreditar que só foi dividido para 2 episódios para que no primeiro tivesse um pouco mais de foco nos personagens mesmo, sabe? Como é que eles sobreviveram esses últimos 2 anos, né? Como é que eles estão fazendo, como é que eles se reuniram, para aí sim no próximo episódio, agora que eles estão reunidos, já que a gente já sabe de tudo, que já estamos inteirados da história, agora sim vamos atrás do criminoso. Então eu espero que seja isso, porque os próximos 3, 4 episódios têm nomes diferentes, então acho que não vai ser sempre, né, eles vão ficar dando muito espaço, muita enrolação para pequenos criminosos, vamos dizer assim. E é isso, basicamente nesse primeiro episódio a gente só revisitou o universo, né, a gente revisitou os personagens, vimos como que eles estão agora e assim a história vai continuar, vamos ver para onde que ela vai, porque eu ainda não consigo enxergar uma história aqui. Eu não sei para onde que vai. Por enquanto eles só estão lembrando um pouquinho da Liz e falando uma coisa aqui, outra ali, a memória dela e tal, mas eu não sei para onde que vai. Então vou continuar acompanhando e vocês espero que continuem acompanhando comigo também, tanto assistindo quanto aqui através dos vídeos. Então chegamos ao final da primeira análise que vai acontecer todas as terças-feiras às 18 horas aqui no canal. Então para você não perder, clica aqui nessa bolinha para se inscrever, clica aqui embaixo no sininho das notificações para você não perder os vídeos também. Continua tendo vídeo segunda, quarta e sexta e às terças de The Blacklist. E tem outros vídeos aqui também, ó. Aqui em cima tem a playlist de The Blacklist, que tem todas as análises da 8ª temporada, vários outros vídeos que eu já fiz também sobre a série. Então vai lá conhecer se você ainda não viu. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!